Meu nome é Diogo Pata, sejam bem-vindos a mais uma sessão da WatchGuard Technologies. O tema desta apresentação será essencialmente darmos uma olhadela para os números e para a topologia de ataques que ocorreram no último quarto de 2020. Vamos, em um pouco de contexto, vamos essencialmente ter como dados todo o feedback que recebemos de todos os dispositivos que temos espalhados por todo o mundo. Falamos de Security Appliances, que têm, digamos que um conjunto de serviços de segurança adicional que nos permitem um pouco dividir por topologia estas técnicas de ataque que são utilizadas por atacantes. Falamos em tecnologias baseadas em fecheiros de assinatura tradicionais, falamos em tecnologia de detecção baseada em análise comportamental, bem como ataques de rede detectados por assinaturas utilizando tecnologia IPS ou mesmo um firewall de DNS que me permite realmente interceptar conexões de DNS e perceber antes que a conexão seja estabelecida se efetivamente estamos perante um ataque ou um domínio malicioso ou não. Vamos aos números e, no fundo, no último quarto de 2004, a tendência acompanhou os restantes quartos do ano. Tivemos uma diminuição naquilo que é o malware, genericamente falando, de 4%. No entanto, e olhando com um pouco mais de atenção para malware evasivo, ou seja, se olharmos para as detecções efetuadas pelo módulo de segurança adicional APT Blocker, vamos perceber que houve um aumento de 11%. Portanto, no fundo, o que estamos a assistir é uma cada vez melhoria de técnicas de ataque, ou mesmo, falando exclusivamente de malware, o que chamamos de Zero-Day Malware, não confundir com Zero-Day Exploits, mas focando essencialmente em malwares de Zero-Day, ou seja, que não tínhamos catalogados, que não os temos classificados, percebemos que houve, digamos que 62% dos ataques foram exatamente ataques que utilizaram um payload que ainda não o conhecíamos, sendo que aproximadamente, ou o restante, aproximadamente 40% terão sido detecções de ataques já conhecidos. Outro dado muito interessante é de que 47% destes ataques ocorreram utilizando HTTPS. Se olharmos de uma ou outra forma, vamos poder perceber que apenas cerca de 21% dos clientes está realmente ao dia de hoje a fazer inspeção de tráfego HTTPS. Ora, isto quer dizer que podemos até ter assinaturas ao nível da APS para detectar os mais temíveis ataques, e tivemos recentemente um exatamente direcionado a serviços web através de HTTPS, mas se não estivermos a fazer inspeção deste protocolo especificamente, então não vamos poder, de facto, prevenir um ataque. Olhando especificamente para aquele que foi o top 10 de malware, podemos, e mais do que olhar para cada um deles, podemos rapidamente perceber que a topologia destes ataques mantém-se, estão direcionados essencialmente a aplicações Office, direcionados a browsers. Temos uma entrada nova, em sétimo lugar, que é uma detecção que pode identificar como Linux Generic e que tem o nome de, ou que também é conhecido sobre o nome de Damoon. Mais à frente vou entrar um pouco mais em detalhe neste ataque, mas no fundo realçar um pouco que de volta temos também o Mimikatz, um password stealer extremamente conhecido, já há algum tempo não estava no top 10 de ataques de malware. E olhando para aquilo que é a dispersidade do tipo de ataque, bem como a sua geolocalização, mais uma vez podemos ver, e mais do que, digamos que estas definições de vulnerabilidades que podemos ver, estamos mais uma vez a olhar para exploits, para JavaScript, cujo alvo é essencialmente, mais uma vez, aplicações de Office, aplicações terceiras, e que, no fundo, resume um pouco, digamos que, aquelas que são as tendências de ataque. Falei-vos no Damoon, no fundo introduz aqui um novo alvo, falamos de dispositivos IoT. Se quiserem mais detalhe, podem consultar o nosso report de Q4 de 2020, mas em suma, basicamente estamos a falar de um web shell que é lançado ou é publicado numa porta específica e que pode ser usado exatamente para tomar controle de dispositivos IoT. Podem ser NAS, tendem a ser dispositivos de linha de consumo, routers caseiros, mas essencialmente frigoríficos, inclusivamente. E no fundo, qual é que é a problemática? É muito grave que o meu frigorífico tenha sido hackeado.
provavelmente não é muito grave, que não terei grande informação, digamos, que associada àquele que é o meu frigorífico. No entanto, basta que um dispositivo esteja comprometido por detrás do printer, ou seja, eu, através desse dispositivo, tenho acesso a toda a outra rede, tenho acesso a todos os outros dispositivos, tenho acesso a todos os outros assets que estão na rede e, a partir deste, posso então ganhar uma maior persistência, posso fazer movimentos laterais e posso, de facto, aceder a informação extremamente mais valiosa. Em termos geográficos, a EMEA, a região onde Portugal se insere, foi, em Q4 de 2020, a região mais atacada em termos de ataques detectados de malware, sendo que notamos também, versus a Q3, aqui um aumento significativo relativamente à zona de APAC. Olhando aqui especificamente para ataques de rede, tivemos a falar de ataques baseados em malware, software malicioso. Agora olhamos para aqueles que são tipicamente os ataques ou as vertentes de ataque de rede. E apesar de, e se olharmos, nos focarmos em Q4 2019, Q1 2020, que foi exatamente quando entramos nesta nova realidade, exatamente quando os utilizadores passaram a não estar sempre no escritório atrás de um perímetro e estarem em suas casas, verificamos ainda assim que, tenuamente, a tendência é de que hajam cada vez mais ataques de rede, ou um crescimento naqueles que são os ataques de rede. Olhando para Q4 2019 e olhando para Q4 2020, sensivelmente o dobro dos ataques. Portanto, apesar de estarmos com um novo contexto de trabalho, provavelmente um contexto que será híbrido, a verdade é que continuamos a ter ataques de rede, a verdade é que devemos continuar a investir naquilo que são proteções de perímetro, obviamente combinados com outro tipo de tecnologia também ao nível do endpoints. Olhando para aqueles que são o top 10, digamos, de ataques mais, com maior incidência de rede, no fundo este é provavelmente o quadro mais chato. A topologia do ataque tende a ser tipicamente o mesmo. Olhamos normalmente para ataques que procuram visar serviços web, serviços de mail publicados, serviços RDP e, portanto, acima de tudo, olhamos para este tipo de ataques. Mais uma vez, ataques de rede por região. Aqui, de facto, uma diferença relativamente à dispersão de ataques baseados em malware. O continente americano, na sua totalidade, é onde se detectam o maior número de ataques. Provavelmente será também o continente onde temos o maior número de serviços publicados web. A ideia é de que, realmente, quando colocamos um dispositivo em rede, a probabilidade de ser, pelo menos, escaneado para ver os serviços que estão publicados é enorme, é quase 100%. Faz-me lembrar um pouco de 2007, quando tivemos, digamos que o ataque, o Blaster, e em que bastava ligarmos o computador à internet e imediatamente tínhamos um comando de reiniciar em 30 segundos com countar. Acontece mais ou menos isto aos dias de hoje, obviamente com outro tipo de tecnologia envolvida, com outro tipo de topologia de ataque envolvido, com técnicas bastante mais avançadas, mas basta que realmente ponhamos um dispositivo em rede, em web, para que ele imediatamente e de forma automatizada possa ser escaneado à procura exatamente de portas que possam ser utilizadas para o comprometer. Entramos naquilo que é o DNS Watch, ou seja, aqueles que são ou que foram o top 10 de cada um dos tipos de domínio que provavelmente podemos encontrar. Normalmente eles dividem-se em 3 categorias: domínios onde um infector, um dropper, se conecta e baixa exatamente o malware em si. Muitas das vezes o primeiro ficheiro que conseguimos identificar ao nível do perímetro em appliance de segurança é apenas um dropper, é ele que vai ser responsável depois por orquestrar ou digamos que fazer a conexão com um command and controller e depois então sim aí descarregar provavelmente algum tipo de livraria, algum tipo de malware avançado e, portanto, podemos ter domínios do tipo malware, podemos ter domínios do tipo phishing, e no fundo estes serão os mais intuitivos. São sites que induzem o utilizador a colocar as suas credenciais, os seus dados pessoais, no fundo para roubar credenciais ou roubar informação útil que possa ser transformada depois em valor financeiro. E, por fim, sites comprometidos. No fundo, estamos a falar aqui de sites que não são propriamente maliciosos, são sites legítimos muitas vezes, mas com pouca maturidade de segurança e que muitas das vezes são comprometidos e nem sequer têm consciência de que estão comprometidos. Exemplos,
file servers disponíveis na cloud, como os OneDrives, mas não necessariamente o OneDrive. Por exemplo, Top é um file server web que conseguimos identificar ou detectamos comportamento malicioso ou conexões maliciosas através deste serviço de firewall de DNS. Relembrar-vos que estes serviços são extremamente importantes, atuam e interceptam todos os pedidos de DNS, da resolução de nome, e ocorrem antes da ligação ser estabelecida. Portanto, prevenimos aqui que haja qualquer tipo de comunicação entre aquele que é a máquina-alvo e, digamos, que o domínio a partir do qual serão descarregadas, digamos, as ferramentas necessárias para levar a cabo o ataque. Avançando aqui mais um pouco e finalizando também aqui, deixando algumas conclusões relacionadas com toda a temática que abordámos, principais sugestões. Antes de mais, digamos que consciencialização do utilizador. É extremamente importante que um utilizador tenha conhecimento onde clicar, onde não clicar. A adoção de firewalls de DNS que acabámos de falar exatamente na prevenção de anti-phishing. Depois, em termos daquilo que os ataques continuam a ser muito direcionados a aplicações web, validar efetivamente que tipo de serviços devemos estar a publicar, se temos necessidade de publicar RDP, adoção de VPNs, adoção de soluções múltiplo-fator de autenticação, de forma a que eu consiga garantir que não estou propriamente a publicar um serviço diretamente para a internet. E por fim, dispositivos IoT. É extremamente importante segmentarmos as redes onde estes dispositivos estão e garantir que as permissões de acesso a outras redes são extremamente limitadas ao estritamente necessário. Entramos naquilo que é o domínio de endpoints e, no fundo, digamos que começaria exatamente com um malware mais conhecido, ou ransomware. E, em termos de números, o que assistimos foi uma diminuição de cerca de 50% do número de ataques de ransomware nos últimos 4 anos, ou comparativamente com os últimos 4 anos. A maior parte destes ataques são efetivamente variantes do WannaCry, portanto não é propriamente, digamos que uma técnica de ataque nova ou uma família de ataque nova. No entanto, o mais importante a ressalvar nestes casos é de que, apesar de não estarmos a ver ataques massivos de ransomware, eles continuam a existir e são cada vez mais avançados e mais direcionados. Portanto, temos alguns exemplos recentes de grandes empresas que foram atacadas com este tipo de malware, o que leva, digamos que o ponto número 1 é não vamos baixar a guarda, vamos continuar a ter exatamente as mesmas preocupações que tínhamos relativamente ao ransomware, uma boa proteção de endpoint avançada, com capacidade de visualização de todos os processos, com capacidade de prevenção e de bloqueio de processos desconhecidos e que, de facto, para garantir que não teremos um episódio deste género. Outra topologia de ataque, ou um dos que recentemente temos visto com um pouco mais de incidência, são exatamente cryptominers. Tendem a estar alinhados com os valores das cryptocurrencies, ou das moedas cripto. Ou seja, quanto mais vale uma criptomoeda, a tendência de vermos mais ataques relacionados com cryptominer são maiores. No fundo, é um modo adicional que um atacante poderá colocar no seu kit exploits e que está apenas e só a fazer mining, ou seja, a gerar criptomoeda. Avançando mais um pouco e olhando aqui para aqueles que foram os números e se calhar mais para aquilo que é o root cause infection, ou seja, a origem da infecção, podemos ver que 4 verticais, scripts, Adobe, browsers e Office, ou seja, aplicações comuns que existem no sistema operativo, que todos nós utilizamos todos os dias, que não são só Microsoft e que são extremamente importantes manter atualizadas. Se olharmos a uma ou outra escala, podemos ver que, de facto, estamos a assistir a um crescimento de mais, ou de quase 900% relativamente ao ano passado, daquilo que chamamos ataques fileless, ataques que não necessitam de um payload, que não descarregam qualquer tipo de objeto e que simplesmente injetam código naqueles que são processos conhecidos. Em termos de sugestões, o normal, portanto, ou seja, o que já referimos, no fundo, atualização de todo o software que utilizamos, não só software Microsoft como Office, mas também todas as aplicações de terceiras partes. Validar se realmente
temos todos os serviços publicados necessários, ou, ao contrário, limitar a publicação de serviços aos serviços estritamente necessários e manter na ideia de que, de facto, o ransomware, apesar de cada vez com menos números, não ter realmente terminado. Gostávamos de falar um pouco mais sobre o SolarWinds Breach. No fundo, aqui a ideia principal, podem ver o detalhe no nosso secplicity.com, o nosso site onde temos este relatório do último quarto, mas no fundo aqui a ideia é de que termos consciência de que qualquer parceiro de negócio pode interferir na nossa segurança. Todos estes casos recentes levam-nos exatamente a indicação de que um atacante, se não consegue atacar o alvo final, vai procurar fazê-lo através daqueles que são parceiros de negócios. Parceiros que possam ter um nível de segurança menos maduro, que possam não ter tantas soluções e soluções que garantem realmente uma boa proteção à empresa. Finalizava aqui com digamos que as conclusões mais importantes. O último tema que falámos, no fundo, garantir que nos relacionamos ou terem atenção o atributo de segurança quando adquirimos um serviço, quando adquirimos um produto, ter uma boa proteção ao nível de endpoint security, ter atenção de que a maior parte dos ataques utilizam, de facto, técnicas que não podem ser detectadas por soluções baseadas em assinaturas de terceiros, utilizam exatamente processos confiáveis e processos que, de facto, temos a necessidade de permitir a sua execução na rede. Por último, segmentação de redes IoT e a validação daquelas que são as permissões necessárias para estes dispositivos funcionar numa rede e não abrir, digamos que, toda a rede para os nossos dispositivos Internet of Things. Com isto termino. Muito obrigado pelo tempo que me disponibilizaram e até breve.